Meus amigos, irmãos, caríssimos, sigam o nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no Gmail e na página do Facebook. Você pergunta e a Bíblia responde. Meu canal no YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves, né, de ciências filosóficas, teológicas, ciência da religião, ciências sociais, ciências humanas, na área de humanas. E além de teologia, também filosofia, religião. E eu estou compartilhando com você um estudo que eu fiz no início desse ano, né, aproveitando que eu estou operado, né? Eu estou com limitação, né? Andando muito pouco. E pé sangrando, dedo cortado, né? Amputado, enfim. Para quem sabe, estou até pelo INSS, com dificuldade até de andar. No momento, agora recente, né? Meus pés voltaram a inchar, minhas pernas, aí abriu ferida, abriu a lesão, que foi muito séria, grave, quase que eu perdi o pé. Diabetes alta. Mas enfim, não é isso que eu queria falar. Eu estou comentando sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas, né? Vem de eschaton, ou eschatos, do grego, que quer dizer a doutrina das últimas coisas. Isso a gente vê em filosofia, em teologia, em ciência da religião, entre a antropologia bíblica, antropologia filosófica, antropologia cultural, missões ou missiologia e propriamente dita teologia bíblica, em particular do Novo Testamento. Como é uma das áreas da minha especialização, que é teologia sistemática, filosofia, história da igreja, história das doutrinas e história da Bíblia, do cristianismo, eu queria falar um pouco sobre o panorama do livro do Apocalipse. Né? O livro do Apocalipse é uma palavra grega, apocalupto, ou apocalipsis, que quer dizer revelação. Vem da palavra hebraica galach. Galar quer dizer desvendar, descortinar, remover a cortina, remover a coberta, revelar, enfim. Eu queria compartilhar com você. Começa o Apocalipse com um livro da introdução, ou prólogo, que vai até o capítulo 2, uma saudação, porque foi o apóstolo João, produto de uma visão que ele teve na ilha de Patmos, no mar Egeu, ilha prisão, ilha fiscal, por pregar o evangelho, por ser cristão, pregar Jesus, como discípulo de Cristo de Jesus. O apóstolo João foi preso lá e morreu de velhice, próximo dos 100 anos de idade, ou com mais de 100 anos de idade. E ele começa com uma saudação, uma doxologia, ou seja, uma ação de graças. Ele fala sobre a visão que ele teve do Filho do Homem, que é um título de honra honorífico do Senhor Jesus, Filho do Homem, Filho de Deus, Messias. Sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? Carta das igrejas da Ásia, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, deixa eu ver se eu lembro, Filadélfia, tá? Laodiceia. Depois fala sobre o novo céu e a nova terra, não é? O trono e as visões que se seguem o livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse é um livro polêmico, difícil, mas não é um livro impossível quando você ora ao Espírito Santo, a Deus, para te revelar.
E outra coisa, o Apocalipse é um livro emblemático, sim, mas é um livro de louvor, de adoração e de hinos, que é a vitória do bem sobre o mal. Então, ele fala das visões do Apocalipse, né? Do capítulo 1 até o capítulo 5, fala do ambiente histórico, que foi o imperador Trajano e Domiciano, no ano 96 depois de Cristo, ou ano Domini, ano do Senhor, né? DC depois de Cristo, que o Espírito Santo, Deus, deu essa revelação a João, na ilha de Patmos. Depois fala das visões introdutórias do Apocalipse. Eu comento no meu artigo e comentário. Cena do céu e na terra. A visão do trono celestial até o capítulo 4 e o capítulo 8. Depois fala da abertura dos 7 selos, 7 trombetas, juízos contra os habitantes da terra, né? Uma hecatombe, uma destruição, maremoto, terremotos, pestes, violência, guerra, os cavalos brancos, amarelo, preto, verde, que simbolizam a morte, a doença, o anticristo, as 7 trombetas, que são os 7 julgamentos de Deus, as 2 visões da besta do mar e a besta da terra, representando o poder religioso e o poder político-econômico, o conflito entre a igreja e os poderes do mal, do diabo, das trevas, a guerra no céu, as bestas subindo do mar e da terra, até o capítulo 13, a mulher e o dragão, dos julgamentos e juízos de Deus, as 7 taças derramadas contra a Babilônia ou Roma, e fala de um prelúdio de silêncio. A Babilônia, o falso profeta e o anticristo, a besta do Apocalipse sendo julgada, e as nações, Deus julga a meretriz, a prostituta, pela opressão econômica, a última trombeta, e lá no final do capítulo 20 ao 22, fala da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Então, o Apocalipse não é um livro para ser temido. Não é? É um livro difícil, emblemático, ambíguo, claro. Trata-se de um livro cabalístico, simbolístico, simbólico. Alguns tomam o texto do Apocalipse como toda a escatologia, como literal, outras como simbólico, representativo. Uma parte é simbólica e outra parte é literal. Alguns dizem que a revelação do Apocalipse já foi feita, já foi revelada e cumprida, as promessas. Outras dizem que está sendo cumprida e outras no futuro, né, os historicistas e futuristas e ecléticos, estudiosos do Apocalipse, George Eldon Ladd é um deles, Robert Gundry, Raymond Brown, Helmut Koester, Dan e outros mais aí falam que estão sendo cumpridas no tempo de Deus chamado Kairos, o tempo de Deus, e o tempo humano Cronos, que vem da palavra cronologia, e o tempo de Deus chamado Kairos, ou Kaipos no grego. Então, o Apocalipse, eu comento aqui do meu artigo, ele é um livro para ser estudado, pesquisado, vivido, porque todo dia o Apocalipse está sendo escrito e cumprido na história de Deus, no tempo de Deus chamado Kairos. Alguns falam de escatologia geral, outros falam de escatologia individual, outros falam de escatologia realizada, né? Bultmann, Koester, Tillich, Paul Tillich,
Luiz Berkoff, Norman Geisler e outros mais aí, né? Como Richard Niebuhr, da ala católica também, né? Milton Schwantz e outros. Mas é uma chamada escatologia realizada, como Miguel Schmaus, né? Que escreveu, se eu não me engano, 8 volumes de teologia bíblica e escatológica da linha católica, teologia católica. Mas está aí, resumido, né, o livro do Apocalipse, um comentário que me demandou quase 70 páginas desse comentário do livro Apocalipse, das doutrinas, interpretações e visões teológicas milenistas, não é? Escatológicas e todo o contexto do Apocalipse, a besta, o 666,